Fala galera, beleza? Espero que todos bem. Nós três estamos aqui reunidos, eu, o Rafael, Pedro. é, Meu nome é Vinícius Costa Freitas. Nós vamos tratar de um tema muito importante, né, do nosso Código Civil, que é de sucessões, né? Ele faz parte da matéria de sucessões, que é a exclusão do herdeiro indigno. E agora eu vou convidar aqui meus dois colegas de classe para poder se apresentarem. Sou o Pedro, vou citar alguns exemplos práticos sobre o caso. Eu sou o Rafael, vou comentar um pouco sobre os artigos do capítulo 5º, que fala sobre herdeiro indigno. O que é indigno? Indigno é a pessoa que perde o seu poder no testamento do autor da herança, seus bens que seriam cabíveis a ele, ao atentar contra a vida do autor da herança, sendo uma tentativa de homicídio ou até mesmo sendo um homicídio consumado, ele se torna indigno, na primeira hipótese. Na segunda, quando ele acusa, né, caluniosamente o autor da herança, né? O que é isso? É proferir mentiras, calúnia, em geral, injúria, em juízo. Que essa aí já é a segunda hipótese que o código traz. E na terceira, o código traz, que é quando ele, por meios duvidosas, tentar receber uma parte maior do quinhão da herança. O que é isso? Ou tentar embebedar, né, drogar o autor da herança, a ponto de tentar sair por cima, de receber uma parte maior da herança. Naquela conversa fiada no ouvido, né? Ele tentar sair por cima de todos os outros herdeiros ou co-herdeiros, ascendentes ou descendentes. Após essas hipóteses, o herdeiro só se torna indigno por sentença. O que isso quer dizer? A indignidade, ela tem processo próprio, ou seja, tem que passar o processo de ampla defesa e contraditório e ampla defesa, no caso, e sendo denominado uma sentença para ele, que é, no caso, a indignidade, né? A exclusão do testamento, do autor da herança. Eu gostaria de fazer um ponto aí nessa fala sua, que a declaração de indignidade do herdeiro, ela ela pode ser, como que eu posso dizer? Ela pode ser definida somente apenas com a sentença penal, né? Vamos supor, foi uma tentativa de assassinato, por exemplo, uma tentativa de homicídio. Só aí já uma sentença, né? Já em desfavor do herdeiro, só aí já é declarado o herdeiro como indigno. Ele não precisa de nenhum processo civil, vamos dizer assim, não precisa de um processo civil para poder haver a declaração dessa indignidade, né? Isso. E qualquer pessoa pode entrar contra esse indigno, né? Principalmente o Ministério Público, onde o parágrafo 2 do inciso 3º traz para a gente. O Ministério Público também pode entrar contra um processo de indignidade contra esse herdeiro, né? E nesse decorrer do processo, se os bens a qual ele foi herdado forem sido alienados ou vendidos, quando ele sofrer a sentença, o terceiro de boa fé ao qual comprou ou, né, foi a ele recebido os bens desse testamento, ele não sofrerá nada em cima disso e cabe ao herdeiro que se tornou, né, indigno, as perdas e danos desses bens. Os bens herdados, eles são pessoais. O que isso quer dizer? Os bens a ele cabíveis no testamento passam para o seu sucessor. Só te interrompendo aqui, um exemplo prático e real dessa situação que você acabou de falar é o caso da Elise Matsunaga. Confessou ter matado seu marido, que é diretor da IOC. Isso aconteceu em 2012.
foi sentenciada como indigna. E Isso. por eles terem sido casados em comunhão parcial de bens, ela tem direito à metade de tudo que eles construíram em patrimônio juntos. Mas por ter sido considerada indigna, ela não concorre com a filha do casal, que vai herdar a parte do marido, falecido, assassinado. Nesse caso aí, ela vai ter direito somente à ameação, né? Isso, Ela não vai ter direito de concorrência com a filha. Ela só vai ter direito exatamente. da parte dela do que eles construíram durante o matrimônio, né? Isso, Ela não vai, ela, né? No caso, não vai ter direito, é, vamos supor, na parte do marido do dela, né? marido. Vai ficar Vai todo pra para filha. para Pra O filha. filha. adquirido antes, né, do matrimônio. Bom, dentro dessas hipóteses também tem a que o herdeiro também pode ser reabilitado no testamento. Ou seja, o que isso quer dizer? Lavrada a reabilitação sendo de forma tácita ou escrita, qual que seria as duas? A escrita é antes do autor de herança, né? Escrever, antes do autor de herança falecer, ele escreve no testamento que ele reabilita, perdoa o herdeiro indigno e assim ele está reabilitado. Essa é a forma escrita. E a forma tácita é após sofrer tudo que sofreu, ele dentro dos bens, ele recebeu uma pequena parte. Dessa forma, a justiça entende que assim ele foi reabilitado na herança. É uma curiosidade, né, sobre esse assunto, né? Uma novidade, vamos dizer assim. É o novo artigo, né? Ele foi inserido no Código Civil esse ano. Eu acho que, se não me falha a memória, no dia 23 de agosto desse ano, Bem que é recente. o bem recente, é o artigo 1815-A, que ele diz o seguinte: em qualquer dos casos de indignidade previsto no artigo 1814, que é aquele que você já citou, né, que contém as hipóteses de declaração de indignidade, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória acarretará a imediata exclusão do herdeiro ou legatário indigno. Ou seja, esse artigo ele complementa aquela hora que eu te interrompi na sua fala, dizendo que apenas a sentença penal condenatória em si ela já declara a indignidade do herdeiro. Ela não vai precisar de um processo civil para poder ter a declaração dessa indignidade. Justamente. Uma coisa interessante, né, que eu encontrei sobre que faz um paralelozinho com essa matéria é a diferença entre a exclusão do herdeiro indigno com a deserdação, que os dois são bem parecidos, a diferença é pouca. Porque uma diferença, né, que tem é que na deserdação depende da vontade do autor. Ou seja, tem que ter a vontade, né, mencionada em testamento e tem que ter uma justa causa. Ou seja, ele vai ter que colocar em testamento que ele quer deserdar aquele herdeiro e o porquê desse deserdamento. E a pena, ela é aplicada na indignidade do herdeiro, na exclusão do herdeiro indigno, já nesse caso já é por força de lei, não é por vontade do autor, porque ela depende da sentença a Depende da sentença sentença. condenatória. Uhum. Essa daí Todo o processo. exatamente, é uma pequena diferença ali nos dois assuntos. E nós podemos dizer também que a deserdação ela tá ali bem próxima também em questão dos artigos da exclusão do herdeiro indigno, né? E a deserdação ela é tratada ali nos artigos 1961 a 1965. E, e ela consiste na manifestação em testamento, como eu falei, e quem pode sofrer essa deserdação são apenas os herdeiros necessários, que são quem? São os filhos, Filhos. cônjuge e filhos, cônjuge e os pais, no caso. Os pais, filhos e os E os cônjuges. cônjuges. São os necessários, né? Aqueles que podem sofrer essa deserdação.
Já no. Já Esse rol aí de pessoas que podem sofrer essa deserdação, ele está previsto ali no artigo 1845 do nosso Código Civil aí. E as hipóteses da deserdação, em uma parte, ela se identifica bastante com a exclusão do herdeiro indigno, que as mesmas hipóteses da deserdação são as hipóteses do artigo 1814, que são aquelas que você citou no início. Mas tem também as hipóteses do artigo 1962 e 1963, que elas tratam de quê? Elas tratam da deserdação por parte, vamos supor assim, os descendentes deserdando os ascendentes no 1962, e no 1963 trata dos ascendentes deserdando os descendentes. E são das mesmas hipóteses, em caso de ofensa física, injúria grave, Tentativa de homicídio, injúria grave, homicídio. e relações ilícitas com mulher, companheiro, filho, neto. Adultério, né? Exatamente. Com madrasta, padrasto. E em questão também de desamparo, né? Vamos supor, desamparar um ascendente, né? Aquele ascendente que tem alguma doença mental ou alguma enfermidade grave, né? Isso aí também é um caso que está previsto ali nos artigos 1962 e 1963. E eu gostaria também de perguntar se o Pedro, ele já citou um caso, né? Ele já citou um caso pra gente aqui Tem outro. que está incluso em desredação. Queria perguntar para ele se ele tem mais algum outro caso, né? Tem Diante também de todos os famosos, né? Tem aí. Tem também o caso da Suzane von Richthofen. Essa daí é famosa. Sim. Junto do namorado, assassinou os pais para ter direito à herança. E esse ato dela não afetou só ela e os pais, mas também o irmão dela, que ficou órfão aos 15 anos. E todos sabemos que a lei entende que atos assim rompem o elo de afeição que dá direito à herança. Então ela também, nesse momento, se tornou herdeira indigna, como foi falado aqui durante o podcast várias vezes. Segundo o artigo 1814. Com isso aí a gente chega à conclusão de que hoje em dia está sendo mais comum os casos, né, de herdeiro indigno, principalmente aí com a exposição na mídia, né, aí Mas aí serve de exemplo também para aqueles que querem, que pensam, né, vou ali, vou provocar, não vou dizer assim, querendo chegar nessa herança mais rápido. Quero chegar nessa herança mais rápido, vou dar um jeito aqui de sumir com um ascendente ou com um descendente. Dá certo, não. Se tiver a sentença condenatória, você tá excluso. Não vai ter direito, não. Não adianta. E esse foi basicamente o nosso podcast, né? A nossa apresentação. E vocês têm mais alguma coisa para falar sobre o assunto? Não, né? Não, acho que está tranquilo. Ficou bem destrinchado aqui esclarecido, o tema. Né? E boa noite a todos, então. E obrigado aí pela atenção.